você abrisse comigo em Atos 17. A partir do momento que for achando, vai dando glória a Deus aí, para me saber o que você achou. Atos 17, a partir do versículo 16. Todos acharam? Que diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os que na praça com ele se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que faz? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer de algumas novidades. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando e vendo os vossos santuários, achei também um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo aquilo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez todas as gerações de homem, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que, buscando ao Senhor, porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício da imaginação de homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependa, porque tendo determinado um dia em que há de julgar com justiça e julgar o mundo, por meio do homem a qual destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia chegaram alguns homens e eles creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outro. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Eis aqui aquilo a qual o Senhor quer falar ao nosso coração. Te pedimos, ó Pai, seja conosco, ó Senhor. Que a Tua palavra possa verdadeiramente, Senhor, alcançar o nosso coração. Que tudo aquilo que for falado nesse local, Senhor, possa verdadeiramente, Senhor, entrar no nosso coração. Te pedimos, ó Pai, faça o Teu querer e faça a Tua vontade no meio de nós. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse texto a qual acabamos de ler é um texto muito bonito. É um texto que eu gosto bastante. É um texto a qual eu já estudei muitas vezes, e a partir desse momento, quando eu peguei esse texto para poder estudar ele de novo, para poder trazer essa palavra aqui, eu me surpreendi de muitas coisas que eu vi nesse texto, que eu falei assim, como que isso aqui estava aqui, e eu nunca tinha visto isso aqui. Eu não sei se você sabe, mas a palavra do Senhor, ela tem o poder de se renovar em nosso coração. Eu não sei se isso acontece com você, mas a partir do momento que você vê uma palavra do Senhor, você vê aquela palavra uma vez, mas a partir do momento que você sai daquela palavra e depois de um tempo volta para aquela palavra de novo, você consegue ver algo ali que no primeiro momento você não tinha enxergado. E você começa a dizer, como que isso aqui estava aqui e eu nunca vi isso? Isso se dá porque é o Senhor quem dá a cada um de nós a revelação da sua palavra. É por intermédio deles que temos o conhecimento daquilo a qual o próprio Deus quer revelar ao nosso coração. E esse texto aqui, se eu fosse dar um tema para uma pregação, seria exatamente o que esse texto quer dizer: ao Deus desconhecido.
A palavra do Senhor vai dizer nesse texto, a qual acabamos de ler, que Paulo ele está na sua segunda viagem missionária. A partir do momento que Paulo ele está na sua segunda viagem missionária, Paulo ele vai passar por algumas cidades, sendo essa cidade a cidade de Anfípolis e a cidade de Apolônia, que essa cidade ficava na antiga Macedônia. E ele passando por essa cidade, ele vai chegar até uma cidade que é a cidade de Tessalônica. Essa cidade de Tessalônica é uma cidade a qual foi construída há cerca de 315 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Essa cidade ela foi levantada por Cassandro, que era o rei da Macedônia naquele tempo. E esse rei Cassandro, ele deu o nome dessa cidade em homenagem à sua esposa, que era Tessalônica. Então essa cidade tem o nome a qual ele escolheu, que foi o nome de uma homenagem que ele deu à sua esposa. E a sua esposa, Tessalônica, era meia-irmã de Alexandre o Grande, que foi um dos maiores conquistadores daquela época. E Paulo, quando Paulo chega até essa cidade, a gente consegue ver que durante algum tempo, a Bíblia vai nos mostrar que essa cidade teve uma relevância muito grande naqueles tempos. Por que essa cidade teve uma relevância muito grande naqueles tempos? Porque Paulo, em algum tempo que vai se passar, Paulo ele vai escrever 2 cartas para aquela cidade, que são as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. E Paulo, nas suas cartas, vai enfatizar que aquelas pessoas eles continuem fazendo a boa obra que eles estão fazendo. Vai insinuar que eles continuem sim firmes na palavra do Senhor, pois essa cidade de Tessalônica foi uma das primeiras cidades onde o Evangelho conseguiu de fato se firmar. O Evangelho conseguiu de fato se firmar naquele local, e por intermédio daquela cidade, muitas pessoas que estavam naquele local começaram sim a conhecer a palavra do Senhor. E a palavra vai dizer que Paulo, ele chega até aquele local. A partir do momento que Paulo, ele chega até aquele local, Paulo, ele, como ele já tinha de costume, Paulo, em todo local onde ele ia, principalmente nas suas viagens missionárias, Paulo, ele iria até a cidade e começava a pregar o Evangelho do Senhor. A partir do momento que Paulo ele começava a pregar a palavra do Senhor naquele local, Paulo ele começava a dizer coisas acerca de Jesus Cristo. Então Paulo ele chegava até a cidade, ele encontrava uma sinagoga. A partir do momento que ele encontrava uma sinagoga, ele ia naquele local e começava a expor o Evangelho naquele local. E expondo o Evangelho, ele começava a dizer que Jesus, ele nasceu, Jesus, ele morreu e Jesus, ele ressuscitou por todos nós. E Jesus, ele começava assim a pregar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus Cristo. E a partir do momento que a Bíblia diz que quando Paulo ele começa a pregar nessa cidade, a Bíblia vai dizer também que Paulo, ele não apenas pregava a palavra do Senhor, mas ele expunha na palavra tudo aquilo que ele estava dizendo. Eu não sei se você sabe, mas apenas dizer que Jesus é Deus, isso já não cola nos dias de hoje. Apenas você chegar numa pessoa e dizer assim, Deus é bom, Jesus é bom, isso não cola nos dias de hoje. É necessário que você prove na palavra do Senhor aquilo que você está falando. Porque as pessoas, eles não vão querer ouvir acerca da sua opinião, mas as pessoas vão querer ver acerca daquilo a qual a palavra está dizendo. E Paulo, ele tinha esse intuito. Paulo, ele começava a mostrar na própria palavra que era necessário que Jesus viesse e Jesus padecesse tudo aquilo a qual ele tinha padecido. E a partir desse momento, quando Paulo, ele começa assim a expor pela palavra tudo aquilo a qual Jesus passou e que era necessário e que já estava decretado na palavra do Senhor que viria a acontecer, algumas pessoas que estavam naquele local acreditaram em Paulo. Acreditaram no Evangelho que foi sido pregado por intermédio dele. E a partir desse momento, algumas pessoas que estavam naquele local, essas pessoas, elas começam sim a acreditar no Evangelho. Essas pessoas, elas começam sim a ver a verdade a qual Paulo está pregando naquele local. E a partir desse momento que o Evangelho, ele começa a ser implantado naquele local, o Evangelho, ele começa a fazer transformações naquele local. Eu não sei se você sabe, mas aonde o Evangelho entra, aquele local é transformado. Não, vocês não estão aí não. Aonde o Evangelho entra, esse local é transformado. Eu não sei se você sabe, mas essa rua aqui mesmo, esse local onde a gente estamos aqui,
há cerca mais ou menos de 11 anos atrás, não existia uma igreja aqui, essa igreja ainda não estava aqui nesse local. E as pessoas que eram vizinhos aqui, falavam assim que nesse local aqui tinha alto índice de criminalidade, de morte. Mas a partir do momento que essa igreja ela foi fundada nesse local, quase que nem aconteceu. Eu já estou aqui nessa igreja aqui já faz quase 10 anos. E raramente você vê algo nesse local. Então você consegue ver que aonde a palavra do Senhor ela é pregada, aonde a palavra do Senhor ela é ministrada, esse local é transformado pela palavra do Senhor. E a partir do momento que a palavra do Senhor foi pregada por Paulo e essas pessoas creram, a palavra do Senhor vai dizer que algumas pessoas se levantaram contra Paulo. E a palavra vai dizer que essas pessoas que se levantaram contra Paulo eram pessoas a qual tinha inveja da proporção a qual o evangelho estava tomando naquele local. Principalmente as pessoas que eram da sinagoga. Eles começaram a ver que aquele evangelho, aquela palavra que Paulo estava pregando naquele local, estava começando a tomar uma proporção a qual eles não imaginavam. Então eles começaram a ter inveja. Eles começaram a levantar contendas. Começaram sim a dizer mentiras acerca do evangelho de Paulo e acerca da pessoa de Paulo. E essas pessoas procuraram de alguma forma trazer Paulo até a multidão para que essas pessoas pudessem, talvez no máximo, apredejar Paulo por aquilo que ele estava falando e por aquilo que ele estava dizendo, que é pregar o evangelho de Deus. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas aonde a verdadeira palavra do Senhor é pregada, aonde a verdadeira palavra do Senhor é ministrada, sempre haverá pessoas que vão se opor à palavra a qual são ditas. Se você se diz realmente um cristão e você está pregando a palavra de Deus e ninguém se incomoda com isso, tem algo de errado aí, gente. Tem algo de errado. Porque aonde a palavra do Senhor, aonde o evangelho do nosso Deus é pregado, as trevas, ela tem sim que tentar se opor àquilo. Porque aonde tem luz, as trevas, ela tem que fugir. Ou as trevas, ela vai tentar lutar contra aquilo. E essas pessoas, foi justamente isso que essas pessoas fizeram. Essas pessoas tentaram levar Paulo até aquele local para que ele pudesse ser julgado naquele local por aquelas pessoas. E a partir do momento que aquelas pessoas tentam levar Paulo, os irmãos da igreja daquele tempo pegaram Paulo e levaram Paulo para outro local, para que ele possa fugir da mão daquelas pessoas que queriam o mal dele. Paulo, ele vai para outro local, esse local aonde ele vai é um local chamado Bereia. Não, peraí. O pessoal está dormindo. Mateus, prega comigo, Mateus. Era um local chamado Bereia. Um local chamado Bereia. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele chegando nesse local, chegando até essa cidade chamada Bereia, Paulo, ele vai fazer aquilo a qual ele sempre faz. O que Paulo sempre faz? Pregar a palavra do Senhor. Paulo, a todo momento, ele estava assim convicto em pregar a palavra de Deus. Paulo, ele tinha em seu coração esse desejo, e unicamente esse desejo, pregar a palavra do Senhor. E Paulo, quando ele estava naquele local, Paulo, ele foi até uma sinagoga e começou assim a expressar o evangelho do nosso Senhor. E a partir do momento que ele começou a expressar o evangelho do nosso Senhor, a Bíblia vai dizer sim algo muito relevante em relação a Bereia. A Bíblia vai dizer assim que esses foram os mais nobres. Por que esses foram os mais nobres? Porque eles receberam a palavra do Senhor de bom grado. Mas eles não somente receberam a palavra do Senhor de bom grado, como eles também examinavam tudo aquilo a qual Paulo estava falando para saber se realmente aquilo que ele estava falando estava na palavra de Deus. Isso é Bereia, gente. Cadê vocês com a Bíblia examinando o que eu estou falando? Aí. Isso é Bereia, gente. Isso é Bereia. Aquele pessoal, eles foram nobres por causa disso. Porque eles tinham, assim, esse cuidado e esse zelo de... Será que aquilo que essa pessoa está falando realmente está na palavra do Senhor? Nos dias de hoje, muitas pessoas têm por si que a pessoa que está aqui em cima está falando, então ela está certa. Muitas das vezes a gente sabe que não é isso. Muitas das vezes a gente sabe que a pessoa que está aqui em cima é uma pessoa falha. É uma pessoa que pode errar, uma pessoa que pode cometer erros. Então, é necessário que nós, crentes, sejamos zelosos com a palavra do Senhor e sempre estar verificando se aquilo a qual o pregador está falando realmente está de acordo com a palavra do Senhor.
E a Bíblia vai dizer que a partir do momento que Paulo ele começa a pregar naquele local, a palavra do Senhor vai dizer que muitas pessoas que estavam naquele local começam sim a aceitar a palavra do Senhor. Aquelas pessoas começam sim a se converter. Aquelas pessoas, elas começam sim a aceitar o Evangelho. E aqui a gente consegue fazer um parêntese. Por quê? Porque se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente consegue ver que lá em Tessalônica vai dizer que só algumas pessoas lá aceitaram Jesus, aceitaram o Evangelho que Paulo estava pregando naquele local. Porém, quando vai aqui para a cidade de Bereia, muitas pessoas que estavam naquele local aceitaram o Senhor. Eles aceitaram justamente porque eles foram nobres. Eles realmente quis entender aquilo que estava sendo pregado. Eles quis entender aquilo que Paulo estava falando e receberam de bom grado. E por isso aquelas pessoas, muitos que estavam lá, começaram assim a aceitar o Evangelho e começaram assim a ser mudados pelo Evangelho que era pregado naquele local. Eu não sei você, mas aonde o Evangelho do Senhor é pregado, gente, essa semente, ela vai florescer. Ela vai florescer. Aonde o Evangelho ele é pregado, aonde o Evangelho ele é ministrado, essa semente ela nunca vai ficar apenas como se fosse um som a qual é lançado ao vento, mas essa semente ela sempre vai brotar no coração de um. Eu não sei vocês, mas antigamente todas as pessoas que estavam ao meu redor, eu sempre pregava para essas pessoas e falava assim, cara, vem para Jesus, Jesus é bom, e começava a pregar sobre aquelas pessoas, e quando eu pregava para aquelas pessoas, eu via que aquelas pessoas talvez não estavam com o coração aberto àquilo que eu estava falando, e eu falava, Senhor, será que essa palavra que eu estou pregando, será que essa semente a qual eu estou plantando aqui, será que é uma semente à toa? Será que essa semente ela não vai brotar? E no final das contas, essa semente ela sempre brotava. Essa semente ela sempre germinava no coração de alguém que estava ouvindo a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. A palavra do Senhor, ela sempre vai penetrar no coração daqueles a qual está disposto a ouvir e a entender aquilo que está sendo falado. E a Bíblia vai dizer que alguns dos judeus que estavam em Tessalônica, essas pessoas, elas vão ficar sabendo que Paulo estava na cidade de Bereia. Essas pessoas vão sair da cidade de Tessalônica e vão até a cidade de Bereia para poder fazer com que o povo se volte contra Paulo também naquele local. Essas pessoas, elas vão tentar fazer com que Paulo seja assim, linchado naquele local, para que Paulo seja executado naquele local por aquilo a qual ele estava falando. Aqui novamente a gente consegue ver que toda vez que o Evangelho verdadeiro ele for pregado, toda vez que o Evangelho verdadeiro ele for ministrado, sempre haverá opositores à palavra do Senhor. Então fique em paz, gente, sempre haverá opositores à palavra do Senhor. Não fala com seu irmão, sempre haverá opositores à palavra do Senhor. Se assim foi com Paulo, foi com Jesus, quem dirá com cada um de nós, né? E os irmãos daquele tempo, sabendo que esses homens estavam querendo fazer isso com Paulo, novamente vai pegar Paulo e vai levar ele até uma cidade. E Paulo agora vai ser levado até a cidade de Atenas. Paulo ele vai ser levado até esse local. Porém, com Paulo estavam duas pessoas, estava Silas com Paulo e estava também Timóteo. Só que esses dois vão ficar para trás, e apenas Paulo vai chegar até a cidade de Atenas. Mas Paulo, ele manda um recado para que esses dois venham até ele depressa, o mais rápido possível. Eu não sei se você sabe, mas a cidade de Atenas foi uma cidade muito importante, até os dias de hoje, para cada um de nós. Eu não sei se você sabe, mas até os dias de hoje, a gente pensa da forma que pensa, porque aquelas pessoas pensaram daquela forma. Muitas das coisas, principalmente de filosofia, muitas das coisas a qual a gente tem hoje, é justamente porque aquelas pessoas naquele tempo, naquela época, pensaram daquela forma. De Atenas saíram pessoas muito grandes daquele local, pessoas a qual mudaram o mundo a qual cada um de nós vive hoje. Saíram daquele local pessoas como Platão, como Aristóteles, entre outros, que mudaram o mundo com seus pensamentos, com a sua filosofia. E Paulo agora, quando ele está nesse local, Paulo agora ele tem um desafio, porque Atenas se torna um berço de cultura, um berço da inteligência humana. Atenas agora é um local a qual, como possamos dizer, é um local onde tem pessoas mais inteligentes do mundo,
Porque tudo aquilo que saía de grande naqueles tempos, saía daquele local por aquelas pessoas que estavam naquele local. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, quando ele está nesse local, Paulo, ele começa a se irar, ele começa a se irritar pela idolatria a qual está naquele local. Essa é para vocês, hein? Quantas vezes vocês já se irritaram em relação a algo assim que vocês viram? Em relação a uma coisa assim que não agrada ao Senhor, em relação a coisa assim que vocês olham e você fala, oh, isso aqui não agrada ao Senhor, isso aqui me irrita. Quantas vezes você se irou com essas coisas? Não precisa dizer não, gente, só pensa com vocês aí, só pensa com vocês. Paulo, ele se irou com essas coisas. Paulo, justamente por ser um judeu, ter uma fé em apenas um Deus, Paulo agora está em um local de pessoas que é politeísta, pessoas a qual tem várias fés. Em Atenas, alguns historiadores vão dizer que era mais fácil você ver a imagem de deuses do que a imagem de um homem. De tanta imagem de ídolo que existia naquele local. A partir do momento que Paulo ele vê esse local totalmente tomado pela idolatria, Paulo ele começa a ver meios de poder combater aquilo. E por mais que Paulo ele comece assim a se revoltar por aquilo que está acontecendo naquele local, Paulo ele não deixa isso pesar a sua fala. A sua revolta não pode pesar a sua fala em relação a levar o evangelho para pessoas. Não é porque a sua revolta em relação a algo que o seu pesar na fala tem que chegar até pessoas de uma forma a qual vai trazer sim desconforto para aquelas pessoas. Paulo, para tentar combater isso, ele faz aquilo a qual ele sempre faz: pregar a palavra do Senhor naquele local, mostrando na palavra tudo aquilo a qual ele queria expressar naquele local. E Paulo, ele faz o que ele fez nos outros dois lugares. Paulo, ele vai chegar até a cidade de Atenas, ele vai procurar uma sinagoga naquele local, e a partir do momento que ele encontrar uma sinagoga naquele local, ele vai começar a apresentar o evangelho naquele local. E a partir do momento que ele começar a apresentar o evangelho naquele local, não somente naquele local, que era na sinagoga, mas também nas praças a qual existiam naquele local, Paulo começa a discursar acerca de Jesus Cristo. E Paulo ele começa a falar acerca do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir do momento que Paulo ele começa a discursar o evangelho, a partir do momento que Paulo ele começa a discursar naquele local, a palavra do Senhor vai dizer que algumas pessoas que haviam naquele local, e naquele tempo havia dois tipos de filósofos naqueles locais, que eram os epicureus e os estoicos. Eu fiz até uma anotação acerca dos epicureus. Acreditavam que o objetivo da vida era o prazer e a ausência de dor. Os filósofos epicureus acreditavam nisso. E por isso muitos deles faziam deuses para si. Por isso que a gente vê na palavra em 1 Romanos que fala assim que as pessoas chegariam um tempo em que eles não aguentariam mais a sã doutrina e fariam para si deuses a qual afagariam o seu ego. Eles achavam que cada prazer que eles sentiam, eles poderiam fazer uma personificação de um Deus para aquilo a qual eles estavam sentindo naquele momento. E a Bíblia vai dizer também que existia naquele local outros tipos de filósofos também, que eram os estoicos, que ele acreditava assim num princípio divino. Eles acreditavam que tudo aquilo a qual pessoas faziam ou existiam, tinha sim alguém por trás daquilo, orquestrando tudo aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. E Paulo é chamado por esses dois tipos de filósofos, que eles começam a perguntar a Paulo o que é aquilo que ele está pregando naquele local. O que é aquilo que ele está falando naquele local? Porque todos os estrangeiros que estavam naquele local, ou todas as pessoas que estavam naquele local, não cessavam de falar aquilo que Paulo estava pregando naquele local. Eu não sei se você consegue enxergar aqui, mas Paulo, ele chega nesse local querendo acabar com isso. E a partir do momento que Paulo ele começa a pregar a palavra do Senhor nesse local, ele começa a ser relevante nesse local, a um ponto que pessoas que estão nesse local começam sim a entender e começam sim a ter curiosidade daquilo a qual Paulo está falando nesse local. Esse é tudo aquilo a qual nós cristãos devemos fazer. Devemos
criar em pessoas essa necessidade, essa curiosidade de conhecer o Deus a qual cada um de nós representa. Pessoas têm que se sentir assim, eu quero saber mais sobre esse Deus que está na sua vida. Eu quero saber por que você é dessa forma, eu quero saber que Deus é esse. Eu quero saber o que é isso que está sobre a sua vida, que faz com que você seja dessa forma. Esse é o poder do Evangelho. Essas pessoas pegaram Paulo e levaram Paulo até o Areópago. O Areópago, naqueles tempos, era um local onde os filósofos debatiam todos os tipos de coisa acerca daquilo a qual eles queriam aprender. Eles chamaram Paulo naquele local, e a partir do momento que eles chamaram Paulo naquele local, eles começam a dizer: o que é isso que você está ensinando nesse local? Porque isso que você está ensinando nesse local chega aos nossos ouvidos como coisas estranhas. Isso que você está falando, isso que você está pregando, chega aos nossos ouvidos como coisas estranhas aos nossos ouvidos. Eu não sei se você sabe, mas a palavra do Senhor, em muitos momentos, chega até os ouvidos de pessoas como coisas estranhas. Eu pergunto para cada um que está aqui: o Evangelho chegou até você como sendo uma coisa assim, razoável, ou chegou até o seu ouvido sendo uma coisa estranha? Pelo menos para mim, chegou sendo uma coisa estranha. Eu lembro que quando eu era mais novo, a minha mãe começou há um bom tempo a frequentar a Deus e Amor, e eu não entendia nada que acontecia lá. Eu ficava perdidinho, eu falava assim: o que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo aqui? Chegava até os meus ouvidos como se fosse uma coisa estranha. Mas a partir do momento que teve pessoas a qual começaram sim a revelar aquilo que estava sendo falado naquele local. Pessoas começaram a me instruir acerca daquilo que estava sendo pregado, acerca daquilo que estava sendo falado nesse local. E a partir disso, eu comecei a entender aquilo que estava sendo pregado naquele local e aquilo que estava sendo falado nesse local. Cada um de nós tem esse papel de explicar ao mundo tudo aquilo que está na palavra do Senhor. De explicar ao mundo tudo aquilo que está escrito na palavra do nosso Deus, e mostrar para essas pessoas que aquilo que estamos falando não é coisa estranha, mas revelar a eles tudo aquilo a qual, pela palavra do nosso Deus, Ele pediu, Ele ordenou a cada um de nós que fizéssemos, que é levar a palavra dEle a todos os povos. A partir desse momento que Paulo ele está nesse local, Paulo ele começa a utilizar de meios para poder mostrar a esse povo aquilo que ele estava falando. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Você que está com a sua Bíblia aí. Gostaria que você começasse a acompanhar comigo a partir do versículo... Um minuto. Do versículo 23. Que diz assim: porque passando e vendo vossos santuários, achei também um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Paulo, ele se utiliza daqueles meios para poder explicar ao povo aquilo a qual ele estava querendo falar, aquilo a qual ele estava querendo expressar. Paulo, ele vai dizer que ele passou por toda a Atena. Ele viu inúmeros estátuas, altares a qual era levantado aqueles deuses deles, e no meio daquele local, ele viu um altar que estava naquele local, que era um altar escrito: ao Deus desconhecido. Paulo, ele se utiliza daquilo e começa a dizer: esse Deus que vocês aqui honram sem conhecer, é o Deus a qual eu anuncio. O Deus que fez todas as coisas. E uma curiosidade que eu comecei a pesquisar, eu comecei a me perguntar: gente, como que aquele altar ele parou naquele local? Alguns historiadores do antigo século vão dizer que há muito tempos atrás, Atena começou a ter uma praga sobre aquele local. E a partir desse momento que começou a ter uma praga naquele local, esses homens, eles começavam a sacrificar os seus deuses. E a partir do momento que eles começavam a sacrificar aos seus deuses, eles começavam a sacrificar a um deus e a praga não cessava. Eles sacrificavam a outros deuses e a praga não cessava. Até o momento em que chegou uma pessoa e levantou um altar a um deus desconhecido. E a partir do momento que essa pessoa ele levanta esse altar a esse Deus desconhecido, essa praga, ela cessa naquele local. E a partir do momento que essa praga, ele cessa naquele local, eles deixam aquele memorial, aquele altar naquele local.
E eles sempre tinham o costume, sim, de levantar ofertas naquele local, àquele Deus, por mais que eles não conheciam. E foi assim que esse altar ele foi parar nesse local. Então Paulo ele se utiliza daquilo. Paulo fala, olha, esse Deus que você não conhece, que vocês honram esse Deus, mas só que você não conhece esse Deus. E essa manhã eu gostaria de perguntar realmente a cada um de nós aqui, no íntimo de cada um de nós, será que realmente a gente conhece esse Deus? Ou será que esse Deus, assim como para o povo de Atena, esse Deus para cada um de nós chega a ser um Deus desconhecido também? Um Deus que simplesmente tem o poder de fazer aquilo a qual cada um de nós quer? Ou será que a gente de fato conhece esse Deus sendo Deus soberano, Criador de todas as coisas, o nosso Redentor? E a partir desse momento, Paulo ele começa a apresentar esse Deus desconhecido a essas pessoas. Paulo ele começa a dizer: o Deus que fez o mundo e tudo aquilo que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Paulo começa a apresentar o nosso Deus como sendo Deus que fez todas as coisas. Nessa época, essas pessoas, para cada coisa a qual eles faziam, eles colocavam um Deus como sendo o Deus, o construtor daquilo. Então, aqui nesse momento, Paulo ele já começa a mostrar que o Deus verdadeiro, o nosso Deus, é o Deus que fez todas as coisas. E Paulo continua dizendo: nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Eu não sei se você sabe, mas naqueles tempos antigos, muitos deles acreditavam sim que os seus deuses, eles eram fortalecidos a partir do momento em que eles começavam sim a glorificar o nome dos seus deuses. Os seus deuses tinham uma dependência dos seus servos, porque eles criam sim que a partir do momento a qual mais eles prestavam culto, mais que eles começavam a prestar ofertas a esse Deus, mais esse Deus deles se tornaria mais forte. Só que aqui Paulo ele vem com uma contramão. Paulo vem dizendo: ei, esse Deus que eu estou apresentando a cada um de vocês aqui, ele não necessita de nada, de nada, pois ele mesmo é quem dá a todos, tudo, a vida. Esse Deus aqui, ele não necessita da sua adoração, ele não necessita que você levante para ele o altar, ele não necessita de nada disso, porque ele é o Deus que fez todas as coisas. Paulo aqui, ele começa assim a quebrar alguns princípios daquilo a qual os atenienses acreditavam. E Paulo, ele começa a dizer também, de um só sangue, ele fez todas as coisas. Naquele tempo era muito comum os atenienses acreditar que eles eram um povo totalmente escolhido, um povo totalmente separado, porque naquele local onde eles estavam, era um local onde começou assim, a ter um grande crescimento, principalmente da filosofia, principalmente do conhecimento naquele tempo. Então eles achavam assim, que ele era como se fosse uma raça separada. E aqui Paulo começa a dizer, tudo aquilo que o Senhor fez foi por meio de um só homem. E tudo aquilo que Deus fez, novamente, foi por meio de um homem só. Paulo naquele momento, ele começa a revelar tudo aquilo a qual Deus fez por intermédio de um só homem, que foi Adão. E todos nós somos semelhança dele. E Paulo, ele começa assim a engrandecer Deus. Ele começa a dizer as grandes maravilhas que Deus fez. Ele começa a dizer as grandes maravilhas a qual Deus fez por todos nós. Ele começa assim também a apresentar tudo aquilo a qual Jesus teria que fazer. E Jesus fez. E a partir do momento que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus fez estava na palavra de Deus. E a partir desse momento, quando ele começa a expressar essas coisas, Paulo ele cita em relação à ressurreição. Quando Paulo ele fala da ressurreição, muitas daquelas pessoas que estavam lá, essas pessoas, elas não criam em ressurreição, porque esses povos atenienses, eles criam sim que a carne é algo mau. Eles criam sim que a morte era uma libertação da carne. Então, o fato de Paulo chegar até eles e falar assim que você iria morrer e você iria voltar para essa carne que era má, não era algo a qual
eles achavam algo bom, porque para eles a carne é má, era necessário que você morresse e saísse dessa carne. E alguns deles disseram: acerca disto te ouviremos outro momento, acerca disso te ouviremos talvez depois. E a partir desse momento, Paulo ele termina o seu discurso e vai dizer que algumas daquelas pessoas que estavam naquele local creram na palavra de Paulo. E a partir do momento que essas pessoas creram na palavra de Paulo, outras pessoas também começaram a acreditar naquilo a qual Paulo estava pregando naqueles dias, que era a palavra do Senhor. Paulo ele teve um desafio muito grande nesse local, que foi levar o evangelho do Senhor a pessoas cultas, as pessoas a qual tinha sim conhecimento, pessoas sim a qual achavam sim que eram donos do mundo. Mas Paulo conseguiu mostrar a cada uma dessas pessoas que por meio daquilo a qual Jesus fez, que por meio daquilo a qual Jesus fez por intermédio de cada um de nós, conseguiu sim alcançar a todos de forma geral, não só apenas judeus, mas todos aqueles que criam e todos aqueles que ainda vão crer em tudo aquilo a qual Jesus fez na cruz do Calvário. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa manhã. A partir do momento que Paulo ele começou a pregar a palavra do Senhor naqueles locais, Paulo ele teve muito desafio naquele local, mas Paulo ele nunca deixou de pregar a palavra do Senhor, porque Paulo ele tinha assim consigo que a palavra do Senhor é tudo aquilo a qual cada um de nós precisa. Ele sabe que a humanidade sem a palavra do Senhor nada pode. A humanidade, sem a palavra do Senhor, nada pode. Mas a partir do momento que estamos enxertados na palavra do Senhor, a partir do momento que estamos compenetrados na palavra do Senhor, temos sim o potencial para vencer sobre todas as coisas. E a partir do momento que o Evangelho foi levado até esse local, a partir do momento que o Evangelho foi levado até essas pessoas, Atenas vai se tornar assim um palco para o Evangelho do Senhor. Atenas vai se tornar assim um local onde muitas pessoas vão sim se converter por intermédio daquilo que foi pregado nesse local. Muitas pessoas vão sim crer na palavra do Senhor, muitas pessoas vão acreditar em tudo aquilo que foi falado por intermédio de uma pessoa que foi até aquele local e começou a pregar tudo aquilo que estava na palavra do Senhor. Cada um de nós que está aqui também tem esse dever, que é o dever de pregar a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo. O local onde cada um de nós está, o local onde cada um de nós foi enxertado, nesse local é necessário que a palavra do Senhor esteja compenetrada em nossos lábios, é necessário que a palavra do Senhor esteja assim compenetrada em nossos pensamentos. A gente tem que ter uma boa palavra do Senhor para lidar com pessoas, porque Paulo mostrou aqui muitas estratégias de fazer isso. Paulo mostrou assim que há estratégias de lidar com pessoas e apresentar o Evangelho do Senhor a todas as pessoas que estão dispostas a ouvir tudo aquilo que temos a oferecer, que é a palavra do Senhor. Assim como Pedro uma vez falou: eu nada tenho, mas aquilo que tenho eu te dou. Assim cada um de nós também tem esse papel. Aquilo que temos de herança, aquilo que temos de mais valioso é a palavra do Senhor em nossas vidas. E é necessário que isso seja levado, é necessário que isso seja pregado a todas as pessoas por intermédio da nossa vida. Feche os seus olhos, vamos orar nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, porque sabemos sim que o Senhor tem colocado a sua palavra em nosso coração. Sabemos sim que por intermédio de Ti, Senhor, conhecemos mais de Ti, sabemos mais de Ti e cremos sim que o Senhor tem preparado, Senhor, cada um de nós como ministro da Tua palavra, Senhor. Assim como pessoas foram sim, Pai, relevantes naquele tempo, assim como as pessoas conseguiram sim levar o Teu Evangelho, assim como pessoas conseguiram sim, ó Pai, impactar, Senhor, regiões, impactar pessoas por intermédio da Tua palavra, Senhor. Queremos nós também ser assim. Queremos, ó Pai, levar a Tua palavra sobre todas as partes. Queremos verdadeiramente, Senhor, impactar, Senhor, multidão, impactar pessoas por intermédio do poder da Tua palavra, Senhor.
Sabemos sim que aonde o seu evangelho, aonde a tua palavra, Senhor, chega, Senhor, coisas extraordinárias acontecem, ó Pai. Coisas milagrosas acontecem, porque no teu nome, Senhor, há todo o poder, na tua palavra há todo o poder. Então te pedimos, Senhor, usa cada pessoa que está aqui, Senhor. Usa, Senhor, do menor ao maior. Queremos verdadeiramente, Pai, levar, Senhor, o teu evangelho a toda parte. Queremos verdadeiramente, Senhor, levar, Senhor, o teu evangelho a vidas que necessitam, Pai. Sabemos sim que há vidas que necessitam do teu amor. Sabemos sim que há vidas que necessitam de ti. Sabemos sim que há vidas que necessitam, Pai, da tua palavra, Senhor. E sabemos sim que o Senhor tem enxertado a tua palavra. Sabemos sim que o Senhor tem enxertado, ó Pai, o teu querer em nosso coração, não de uma forma vã, Senhor, mas para que possamos verdadeiramente, Senhor, pregar por onde formos, decretar, Senhor, em nosso coração, decretar por onde estivermos a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado por intermédio dos teus filhos. Então te pedimos, ó Pai, seja, Pai, com a tua igreja, Senhor, seja com o teu povo, Senhor. Levanta aqui, Senhor, nessa manhã, pessoas a qual vão sim, ó Pai, fazer coisas extraordinárias, pessoas a qual vão viver sim, ó Pai, tempos, ó Pai, a qual nunca imaginou viver, Senhor. Pessoas a qual verdadeiramente, Pai, levar, Senhor, o teu evangelho, levar a tua palavra por onde for, porque sabemos que aquilo que estamos falando não é algo, ó Pai, a qual vem de nós, mas é algo a qual vem, Senhor, de ti, ó Pai. Te pedimos, Senhor, usa ainda mais, ó Pai. Queremos ser usado por ti, Senhor. Não há, Pai, nada que queremos mais senão ser usado por ti, Senhor, conforme o teu querer e conforme a tua vontade, Senhor. Saberemos sim, ó Pai, que viveremos, Senhor, ainda mais de ti, Senhor. E saberemos sim, ó Pai, que seremos levantados verdadeiramente como uma igreja, Pai, a qual tem sim, Senhor, verdadeiramente, ó Pai, compromisso com a tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, seja com cada um de nós, Senhor, e revela o teu evangelho. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, ó Pai.